Há algo de suma importância para o nosso ensino, assim também como para a nossa aplicação em nossa vida cristã, a respeito da Epístola de Paulo aos Romanos. Não fora propriamente o apóstolo Paulo quem fundou esta igreja. Há algumas diversidades de pensamentos acerca dos fundadores desta importante igreja no Império Romano. Alguns pensam ser alguns discípulos de Paulo que se converteram a Cristo depois de terem sido evangelizados por Paulo e então fundaram a igreja em Roma. Já um dos pensamentos mais contundentes e aceitos pelos estudiosos é ser os incendiados na ocasião do Pentecoste, pós-pregação do apóstolo Pedro, depois de uma mensagem repleta de ensino das Escrituras, centrada em Cristo e incendiada pelo Espírito Santo. Aproximadamente 3.000 almas se renderam ao Senhor Jesus. E estes, boa parte dos que se converteram, moravam em Roma. E ao retornarem para Roma, continuaram a exercer a sua fé em Cristo. Então, nasceu a comunidade cristã naquele grande império. O que importa não é quem fundou, o que importa é que a igreja ali cresceu de uma tal forma, de uma tal proporção, que o apóstolo Paulo elogia a fé dos cristãos no Império Romano, que estava sendo propagada por todo o mundo. Mas o que nos chama a atenção e que nos ensina é que o apóstolo Paulo está mostrando um espírito que luta pelo reino e não por uma placa. Ele não defende a placa, ele defende o reino. E se é igreja do Senhor Jesus, entende que diz respeito a ele e a sua chamada como ferramenta pela qual Deus utilizava para a edificação da sua igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo nos ensina uma lição de não sermos crentes denominacionalistas, aqueles que brigam, aqueles que morrem por causa de uma placa, mas sejamos, como o apóstolo Paulo, defensores do reino de Deus, que nós venhamos a lutar pelo reino de Deus, pela igreja de Cristo Jesus e não meramente por uma placa. Existem muitas pessoas que estão criando espíritos facciosos, segregando, lutando por causa de uma placa. E nós estamos inseridos em um reino. Uma igreja, uma placa, faz parte do reino, mas não é propriamente o reino todo. Que sejamos e que guerreamos pelo reino e não por uma placa.